A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. É motivo de muita alegria estar recebendo essa oportunidade, que para mim, na verdade, é um privilégio, porque toda oportunidade de falar do nome do Senhor, falar de Jesus, para mim é um privilégio, porque o nome dele é glorificado, e para mim não tenho por que estar aqui se não for para a honra e glória dele. Então, eu peço para que vocês abram comigo no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 12, por favor. Mateus 5, versículo 12. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se for o sal insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que estás nos céus. Jesus vai falar isso após ditar as bem-aventuranças no monte para a multidão. E ele vai citar características do povo celestial, de um povo separado para o seu reino. E ver Jesus separar, citar características que nós devemos ter, eu já consigo entender que princípios e valores não podem ser negociados e nem vendidos. Porque os princípios e valores que Jesus estabeleceu não é recorrente que o homem acha, mas sim o que o céu libera. Então, se nós somos verdadeiramente sal aqui na terra, devemos sim ser diferentes, com todas as características que Jesus citou aqui. E após isso, ele vai dizer que nós somos a luz do mundo e que não pode edificar uma cidade a escondê-la. E que nós somos candeia, devemos iluminar esse mundo que está cheio de trevas. E que candeia não deve ser escondida. A candeia não foi feita para se esconder. E o que eu mais vejo hoje em dia é a igreja, não citando aqui em nome de Jesus, mas em geral, negociando valores e princípios por opressões, opiniões que nos perseguem, que nos tiram do nosso conforto, quando o próprio Jesus falou que seremos perseguidos pelo nome dele. E ser candeia é iluminar onde está escuro. Ser candeia não é iluminar só aqui dentro. Ser candeia é iluminar lá fora. Porque a diferença não é aqui, a diferença é lá. Aqui estamos falando uma mesma linguagem. Aqui estamos falando que todo mundo entende. Quando Jesus vai nos chamar para testificar as obras dele e por ele. Então, o nosso testemunho deve ser edificado pela palavra do Senhor e o que somos diante de Deus. Candeia não deve ser escondida. Candeia não foi criada para se esconder. E por que a igreja se esconde mediante opressão? Porque a igreja se esconde mediante opinião adversa, com medo de perder amizades, com medo de perder autoridade, com medo de perder influência. Jesus, no livro de João, capítulo 17, versículo 14, ele vai estar orando pelos seus discípulos. E ele vai dizer: Pai, o Senhor me deu a tua palavra e eu dei a eles. E o mundo os aborrece, porque antes de aborrecer a eles, aborreceu a mim. Mas, Pai, eu peço, não venha tirá-los do mundo, mas venha livrá-los do mal. Porque santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então devemos ser santificados pela palavra do Senhor. Devemos viver conforme a palavra de Deus. Devemos nos levantar como testemunhas. Devemos ser candeias no meio de uma geração perversa. No meio de uma geração que é apostata da fé. E eu creio, na minha opinião, que já entramos no tempo de apostasia. Eu creio que entramos no tempo onde a fé é totalmente negociada por valores,
que nos tiram do comodismo. A partir do momento que Jesus falou que seríamos perseguidos pelo nome dele, a partir do momento que Jesus falou que seríamos afrontados pelo nome dele, mas para que venhamos nos alegrar, porque o nosso galardão não é aqui, é lá, devemos nos alegrar, devemos edificar, devemos falar da palavra do Senhor. A nossa alegria não é daqui. Jesus vai falar, eu te dou a minha paz, que o mundo não tira, o mundo não modifica a paz que eu dou para vocês, porque a paz que é liberada do céu não é relativa à circunstância da terra. A paz que é liberada do céu não é relativa ao que eu passo aqui. A paz que eu tenho comigo é o Espírito Santo que está comigo até os fins dos dias. E se eu conheço o Espírito Santo, se eu tenho ele como meu amigo, eu não vou andar conforme a multidão. Se eu tenho o Espírito Santo, eu não vou ser pisada pelo homem. Se eu tenho o Espírito Santo, eu não vou ser igual a todos. Porque se fosse para ser igual a todos, Jesus não teria separado 12 da meio da multidão. Jesus separou 12 para hoje estarmos aqui. Ser santo significa ser separado do pecado. Isso é o mínimo que você pode fazer como cristão. Mas ser separado daquilo que não convém, ser separado daquilo que não glorifica o nome do Senhor, ser separado daquilo que não exalta o nome dele, ser separado daquilo que não te edifica. Somos igreja, não aqui dentro, muito mais lá fora, porque aqui é para ele. Não queira ser candeia aqui dentro, porque aqui quem brilha é ele, é a presença dele. E tudo que fizemos aqui, que fazemos é para ele. Candeia lá fora, brilhar lá fora, com boas obras, não pelo nome. Não carregue seu nome, carregue o nome dele. Não carregue a tua postura, carregue a postura dele, que é o quê? Que eu diminua para que ele cresça. Essa é a postura que eu devo ter, mediante os homens. Para finalizar, abram comigo em Atos, capítulo 1, versículo 7. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O teu papel é ser testemunha. O teu papel é ser testemunha do Evangelho. O teu papel é ser sal, candeia e luz para aqueles que não conhecem a Ele. O teu papel é como igreja, é ter unidade aqui e exalar o nome dEle, o brilho dEle lá fora. Não se esconda, igreja. Não se esconda. Não se esconda mediante a adversidade. Não se esconda mediante as situações de conflito, mas antes glorifique o nome do Senhor, porque é o nome dele que está sendo levado pela vida de vocês. Glorifique o nome do Senhor, porque ele é digno, não a nós. Ele é digno, e se estamos aqui é para glorificar o nome do Senhor. Se estamos aqui é para ele ser exaltado. Não sejam pisados pelos homens, porque estão no meio da multidão. Não estejam aqui para ser pisados. Sejam separados. Sejam consagrados, porque somos agora sacrifícios vivos. Com que tipo de cheiro o teu sacrifício diante do Senhor tem exalado? Que tipo de cheiro a tua vida tem exalado? Se nós devemos ter o cheiro de Cristo. Chegamos lá fora, nos igualamos à multidão ou nós exalamos a presença dele? Quando olham para você, vem a presença dele ou vem o que a sua mãe pode prover? Que vocês sejam procurados para o nome do Senhor ser exaltado sobre as nossas vidas, sobre as suas vidas. Que as pessoas, antes de olhar você, vejam Cristo em você. Que as pessoas, ao olhar você, vejam Jesus em você. Porque é para ele que estamos aqui.
Agradeço a oportunidade.